Olá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história que a Mari tem com o professor Saburo Okasi, que tem uma relação um pouco única com o Brasil, entre Brasil e Japão. Eu acho que a gente pode entrar direto um pouco na conversa, né, Mari? Quem é o professor, como é que foi essa história do origami e desse aspecto único dele, né, de deficiência visual que ele tinha, mas ao mesmo tempo um grande professor. Pois então, eu conheci o professor Saburo Kassi através de um fotógrafo, jornalista, lá do Japão, chamado Eiji Tajima. Na época em que a gente ainda se correspondia por cartas, não pela internet, ele me enviou uma carta dizendo da vontade desse mestre de origami vir ao Brasil para desenvolver algumas atividades de origami para principalmente o público-alvo seriam crianças, Uhum, crianças carentes ou crianças que tinham algum problema de saúde, órfãos. E aí ele falou que se podia organizar esse encontro dele com as pessoas aqui. E aí, nossa, eu fiquei super feliz com isso. E só que, porém, ele era uma pessoa que era cega, né? E aí eu falei com o meu grupo de origami, da vinda desse professor, e aí a gente começou a procurar locais, como eles iam por conta própria, então eu falei, nossa, então a gente tem que oferecer o que for possível, sem que eles tenham que pagar, pelo menos a estadia, né, os locais onde ele vai dar as palestras ou cursos. A gente precisa procurar lugares que não sejam cobrados, né? Porque ele está vindo assim por conta para divulgar uma arte, né? E aí eu comecei a correr atrás de entidades já bastante conhecidas, e o problema maior era com relação à parte burocrática. Eu tinha que entrar em contato com tal departamento, para depois esse departamento passar para outro departamento, essas coisas. Então eu recorri a pessoas conhecidas uhum. para Como é pedir que foi ajuda. a recepção, essa receptividade da ideia dele vir, dessas aulas? Bom, para a gente, assim, sempre é uma honra receber esses, essas pessoas que são conhecidas como mestres de origami, né? Uhum, E lógico que a gente queria que eles vissem e se sentissem acolhidos. uhum, Então, por isso que a gente procurou, assim, essas entidades que eu conhecia de nome, assim, mais famosas, mas infelizmente a parte burocrática foi um empecilho, né? Porque muitas pessoas às vezes não conheciam bem o origami ou não conheciam nem esse professor, né? Então aí eu tinha um conhecido que era, na época, ele era diretor do Museu do Instituto Biológico, né, em São uhum. Paulo, o professor Pedro Pedersoli. O A gente já Butantan. se conhecia desde o Instituto Butantan, porque ele também era diretor do Museu do Instituto Butantan. E naquela época também ele gostava muito de origami, a gente recebeu um professor de origami, Enrico Cassahara, lá no Instituto Butantan. Uhum, E aí eu falei com ele e falou, nossa, eu conheço o pessoal da DERDIC, que é acho que é da PUC, né? uhum. Que trabalha com adolescentes, crianças que são surdo-mudo, né? Eu posso até falar com eles se eles topariam fazer uma oficina com o mestre Saburo Kassi, e eu fico de conversar lá no Instituto Biológico se eles cedem um espaço, um auditório para ele dar essa palestra. Aí, assim, foi aceito ele dar a palestra, mas, assim, foi feito um convite em troca para ele participar de um encontro que estava tendo de biologia, acho, lá, se ele podia dar
uma entradinha, falar um pouquinho sobre origami, Não. ensinar alguma coisa nesse encontro de biologia. Seria uma troca, né? Aham. E aí, nesse encontro, quando ele veio, a gente, nosso grupo de estudos de origami pagou as despesas de hotel dele, a gente foi conversar com um hotel lá na Liberdade, se eles podiam dar desconto, né, na estadia dele, então a gente ficou de pagar essa estadia deles, e, e aí um outro amigo nosso, jornalista, também cedeu o carro da empresa para conduzir ele aonde eles tivessem que se deslocar. Então, tudo correu bem, mas através de contatos que a gente foi tendo e as pessoas oferecendo o que podia oferecer. E lá no Instituto Biológico, enquanto estava havendo esses palestrantes desse encontro, não sei se era de biologia, eu não lembro exatamente qual que era o tema, ele sentou lá numa sala e serviram um café para ele antes da entrada dele. E aí ele perguntou como é que era a flor do café, quantas pétalas tinha a flor de café. E aí a pessoa ficou assim olhando, porque a gente sempre olha, mas a gente não observa direito, né? É. E eu sempre vi, mas eu nunca contei quantas pétalas tinha a flor de café. Aí uma pessoa saiu correndo lá no Instituto Biológico, tem vários pés de café, e um rapaz trouxe um galho que tinha a flor branquinha. Aí deu para ele, aí ele perguntou a cor da flor, mexeu assim, contato na florzinha, falou, tem 5 pétalas. E ele falou, qual que é a cor da flor? Aí a gente falou que era branca. Então ele falou, me dá um papel branco. Aí ele fez, e ele criou essa flor aqui, Olha, que fantástico. do café. Esse aqui foi ele que fez naquele dia. Um Maravilha. ele deu para o professor do Instituto Biológico lá, o Pedro, e esse ficou para mim, né? Que maravilha. Então, você vê, né, que uma pessoa que não enxerga, ela enxerga através do quê? Das mãos, do tato. E ela conseguiu reproduzir a flor do café. Isso é uma coisa que a É gente também ficou fantástico. É assim, de se arrepiar, né? de se arrepiar. E aí, no outro dia, teve esse encontro das pessoal da DERDIC, né, os adolescentes, as crianças, com esse mestre, Cassi Saburo. E no começo o pessoal falou assim, nossa, Mari, você é louca, como é que vai ter que ter um tradutor de japonês para português, linguagem de sinais? Vai ser muito complicado isso, vai ser impossível. Né, um Como professor, só retomando, né? Um professor japonês cego que ia dar aula para crianças surdo-mudas, brasileiras. isso? E aí a gente apresentou, no nosso grupo tinha uma professora de língua japonesa, a Bernadette, que se ofereceu para fazer servir de intérprete e tal, mas no fim a gente viu que houve tanta harmonia assim na comunicação que às vezes a gente não precisa falar nada, porque eles se entendiam perfeitamente. O professor falou assim: "Vocês entenderam, tal?" Assim, japonês, e as crianças faziam assim, faziam assim. Aí quando a criança tinha dificuldade, o Eide Tadino, que era o fotógrafo, segurava assim, dava o braço para o professor ia até o local e mostrava como é que se fazia, né? Onde a pessoa tinha feito errado, por exemplo, né? E assim a gente ficou assim super espantada de olhar assim aquilo acontecendo, né? A gente que duvidava que a coisa ia dar certo assim, de repente a coisa foi tão harmoniosa, sem necessidade de muita falação, de tradução, de linguagem de sinais, houve uma Intermediário. comunhão, A né? sensibilidade não precisa não precisou nesse caso. Quer dizer, vocês foram intermediários, mas não naquele momento. Não. Sim. Então, eu só sei que algumas pessoas, ao observarem tudo essa energia lá dentro, eu, pelo menos, eu sou muito chorona, eu comecei a chorar, né? É, realmente. E as pessoas, assim, ficaram encantadas. Aí, tanto as crianças, o pessoal, os professores também ficaram muito felizes.
todo mundo foi feliz embora. E aí veio uma pessoa fazer uma reportagem e fez algumas perguntas para ele, e ele tinha comentado de uma experiência que ele teve, não sei se quando ele foi para os Estados Unidos, avisaram para ele que tinha entrado na sala uma criança que não tinha braços nem pernas, era criança vítima de guerra, né? Nossa. E aí ele pensou, como é que eu vou ensinar para essa criança, né? Assim, e ele falou que ele se surpreendeu, porque ele dobrou com queixo, Aqui. né? Lógico, sempre alguém ajudando, Claro. segurando o papel, ele dobrou com um queixo. E ele falou assim, nossa, essa criança que não tem braços e pernas, ela conseguiu dobrar, né? E ele falou, nossa, como eu sou assim, feliz, a única coisa que eu não tenho é que eu não enxergo, mas eu tenho tudo, na verdade, ele falou, né? Então, isso foi uma resposta também surpreendente. E Fantástico. outra coisa que me surpreendeu na volta, quando ele foi embora no aeroporto, eu fiquei conversando com ele e ele estava me contando um pouco da história dele. Ele falou assim que assim, quando nasceu, ele não enxergava de um lado. Uhum. E quando ele estava, quer dizer, no nosso caso, o curso primário, né? Assim, nos primeiros anos do ensino, né? Ele perdeu totalmente a visão. E aí ele gostava muito de desenhar e ele queria fazer alguma coisa voltada à arte. E ele pediu, entre outras coisas, para um professor na época de origami ensinar para ele. Só que aí ele foi recebeu uma recusa, porque esse professor disse que não, nunca tinha dado aula para cego e que ele não teria condições de dar. Aí eu falei, nossa, o senhor ficou muito chateado, como é que foi depois? Ele falou, não, eu fiquei, assim, com mais vontade de aprender, de fazer. Então, aí ele conseguiu uma pessoa que explicava, assim, falando, né, como é que tinha que fazer, dobra assim, dobra assado, e ele continuou a desenvolver essa parte também. E, e, e aí, a história dele com esse fotógrafo é que, assim, o Eiji Tadima, ele soube de, assim, que crianças de outros países, não sei se eram refugiados, vítimas de guerra, alguma coisa assim, viriam para o Japão para vários eventos culturais a convite, né, do De vários governo. países. Não sei se era de um determinado país Ah, ou ok. iriam para o Japão. E esse fotógrafo, que era jornalista, ele falou que pensou em alguma coisa que eles pudessem aprender e levar para o seu país, assim, que ficasse guardado. Então, como ele sabia dessa história do professor Cassi Saburo, ele entrou em contato com esse professor e convidou ele para participar dessas atividades para Uhum. essas crianças. E daí surgiu essa amizade que durou para sempre, né? E após isso, essa experiência que eles tiveram, eles resolveram que cada ano eles iam para algum país. Então eles viajaram muito por conta própria, escolhendo um país que assim tivesse algum problema, assim, tipo crianças muito carentes, público-alvo era assim de crianças portadoras de necessidades especiais, órfãos de guerras, né? E, e aí eles iam para esses países. Ele foi para muitos países, por exemplo, para a África, Índia, Paquistão, veio para o Brasil, foi para os Estados Unidos. Eu sei que tem uma infinidade de países onde ele ensinava a arte do origami, divulgava a arte do origami. Ele foi para, acho que era para Israel, acho que ele conseguiu reunir crianças de Israel junto com, como é que chama do lado mesmo? Palestina.
Palestina, juntas numa mesma sala, desenvolvendo atividade de origami, né? Então, sempre o objetivo deles era levar uma mensagem de paz e de esperança. E quando eu estive no Japão, eu fui como bolsista da JACA, fiquei 3 meses. Um dos meus projetos era ficar acompanhar o trabalho do Saburo Kasi lá. Uhum. Então, nesses 3 meses eu tive a oportunidade de conviver com ele, aprender muita coisa, além do que ele já tinha me ensinado aqui no Brasil. Uhum. E profissionalmente, ele era massagista, né? Então, ele ganhava vida fazendo esse tipo de trabalho, é a profissão dele. Uhum. E nas outras horas vagas, ele trabalhava em comunidades, em lugares onde as crianças vão depois da escola para desenvolver algumas atividades. Ele dava aula de origami para essas crianças, enquanto os pais trabalhavam. Ele ia para um lugar onde ele ensinava pessoas com deficiência visual, né? Cegos, assim como ele, aula de origami. E também ele ia também num lugar onde tinha pessoas com problemas físicos, né? Então eu ia acompanhar ele, tive essa oportunidade de acompanhar ele nesses lugares. Eu sei que na parte desse local onde era de cegos, eu fui sozinha e estava na estação meio perdida para Uhum. saber onde que era o prédio. Aí encontrei com uma senhora que era cega e ela estava indo para esse lugar. E ela que me levou. Comigo. Me segue. Ela que eu fui seguindo ela, né, para esse lugar. Até na volta a gente voltou junto. E aí a mesa ficava assim, num quadrado, ele ficava no centro e ele dava as orientações falando. E as pessoas tinham o papel quadrado e elas iam dobrando, e quando alguém tinha uma dificuldade, ele se aproximava perto da pessoa e explicava, né? Uhum. Aquilo para mim foi fantástico, né? Falei, nossa, meu Deus, tem tanta gente que enxerga e reclama, ai, meu dedo é grosso, ai, o papel tá ruim, reclama, ai, eu não tenho jeito para isso. Mil desculpas, né? E aquelas pessoas todas empenhadas em fazer alguma coisa, sendo que elas não tinham o que a gente acha essencial, né, na dobradura, é poder enxergar, né? E Seriedade. não. E aí naquele lugar onde tem pessoas que têm problemas físicos, né? Eu lembro que eu fui com uma certa expectativa de, assim, tipo, nossa, como é que uma pessoa que às vezes tem algum problema mental, um problema de locomoção, de como é que ele consegue dar aula de origami? E aí eu fui com ele, fiquei assim assistindo assim, e essas pessoas, elas ficavam no chão assim, muitas até deitadas, e sempre tinha uma pessoa ajudando, né, assim, acompanhante. E eu percebi que ele conversava muito com essas pessoas, e, e essas pessoas que eram acompanhantes ajudavam. Uhum. Então, não é que assim, que como é que ele consegue fazer a pessoa dobrar? Não é. O objetivo não é fazer um origami, como a gente faz, é oferecer estímulos para aquela pessoa não ficar só deitada na cama, né? Será que Ela existe sai do quarto, um outro lado? Né? Exatamente. ela vai até aquela outra sala, ela tem contato com outras pessoas, se ela não pode dobrar, a outra pessoa pega na mão e ajuda, passa a mão no papel, faz ela olhar, ver, sentir. Então, era isso que era importante. E eu fui assim com aquela cabeça, como é que ele consegue fazer uma pessoa desse jeito dobrar? E eu caí da cadeira, né? Porque Ele não tá, era isso. ele estava falando de outra coisa além do origami, né? Isso. Os estímulos, é muito melhor ele ter esse tipo de estímulo
mesmo que ele não consiga fazer sozinho até o fim, ele está dando uma oportunidade para ele conhecer alguma coisa nova, diferente do que simplesmente o quarto onde ele fica deitado ou sentado, fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, eu tenho até a foto, eu vou esconder a foto aqui, tem uma outra pessoa, mas o Saburo Okasi é esse senhor aqui super simpático, ele sempre se vestia bem. Esse bonezinho até fui eu que dei quando ele veio para o Brasil, e ele gostava muito de... Ele é muito assim, charmoso, sabe? Aham. E eu estou num evento que ele está fazendo da comunidade onde ele morava, para ensinar a comunidade a fazer origami. Então, enquanto as pessoas não chegavam, então ele ficava me ensinando algumas coisas, né? E aqui, eu vou esconder o rosto aqui dessas duas pessoas, mas aqui é onde eram pessoas deficientes, onde Uhum. ele dava aula para pessoas cegas, né? Dando aula aqui, tá? E aqui é naquela lugar, no centro, onde tem pessoas que tinham alguma deficiência, No e Japão. eles ensinam, ele no Uhum. Japão, isso. Quando eu fiquei Uhum. 3 meses como bolsista da JICA, né? Então, são estímulos que ele dava. Então, ele sempre encontrava um meio de passar origami, ensinar o origami para as pessoas, né? E é isso. Ah, ele, na verdade, ele infelizmente já faleceu, né? Aí tem uma coisa interessante que eu e a Marumi, que fomos assistir quando ele deu aula para a criançada, nesses Ah, centros comunitários, no Brasil, né? não, lá no Japão, Ah, no Japão. Ah, tá. nesses 3 meses, Na volta, a gente tinha que pegar um ônibus, e a gente também não sabia qual o caminho. Aí ele falou, me sigam. Então, a gente ia seguindo ele, porque ele sabia de cor. Ele falou, cuidado que aqui passa muito carro, não sei o quê. Então, ele estava dirigindo a gente, sabe? E aí chegou no ponto de ônibus, o ônibus está chegando. E ele sabia o horário do ônibus, sabia tudo. Quer dizer, nós estávamos sendo dirigidos por ele, né? Quer dizer, é Um uma homem coisa livre. assim totalmente contrária do que a gente teria que ajudar ele, mas não, é ele que estava nos ajudando, né? E infelizmente ele teve uma queda, ele caiu e depois disso ele não conseguiu se recuperar. Era numa véspera de uma outra viagem que ele faria com o Eiji Tadima. Aí o Eiji Tadima me avisou do falecimento dele e a gente, assim, eu encontrei com o Eiji Tadima depois do falecimento, ele também estava bastante chocado, triste, porque eles eram muito amigos, né? Eles se conheceram através do origami e isso surgiu uma amizade que durou a vida toda. E é isso. Como sempre, chorando, né? E eu Você. trouxe tem uma coisa que eu gosto de um poema que o John Smith escreveu para ele no encontro em Birmingham, lá na Inglaterra. Era um encontro de origamistas. Acho que isso para falar sobre saúde, origami. Eu traduzi, mas eu não sei se a tradução está muito boa, mas é o John Smith. Em 91, ele apresentou esse poema sobre o Saburo Okasi. É como dizer a um cego que guie outro cego, pois julgamos ser superiores porque enxergamos. Como somos cruéis, grosseiros e equivocados, pois este homem vê mais do que nós que enxergamos. Nele brilha uma luz viva que ajuda a nós, os verdadeiros cegos, a enxergar um pouco em nossa escuridão. Deu para entender um pouquinho? Verdade absoluta, muito. Né? Então é isso. O que essa é uma, enfim, é uma história que para mim, que a minha, é, não sei se obsessão pessoal, a minha missão de vida, de alguma forma, é busca pela verdade, né? E eu acho que quando você tem esses exemplos de seres humanos que não importa, né, da onde são,
que demonstram com exemplos de vida a verdade absoluta, no caso dele, via o origami, né? Né, ele fazia, ele demonstrava aquilo que ele era e que ele tinha, né? E o instrumento era o origami. E Mas se doando, né? essa capacidade Uma doação. sem expectativa, né? Ou seja, ele certamente sabia que qualquer pessoa era capaz de fazer qualquer coisa, porque ele era o exemplo vivo disso. E, e no fundo, né, você vê quem são os que mais acabam se limitando. No fundo, a mente que escraviza e limita. E ele era pelo que você me fala, não tive a honra de conhecer o mestre, mas dá para sentir a energia dele. Era um homem livre, né? Era um Sim, homem livre. nada o prendia, não tinha empecilho nenhum para ele. Então, Ele aqui em São Paulo, a gente também levou ele numa comunidade lá em Monte Azul, né? Onde ele deu aula para a criançada também. Então, o público-alvo dele sempre foi esse público menos favorecido, né? E, e, e ele, assim, ia por conta própria. Então, ele recebeu muitas condecorações de governo, né? Por esse trabalho humanitário que ele fazia também. E fazia independentemente de qualquer reconhecimento, né? Por isso que ele fazia porque podia, porque, né, claramente, por isso o impacto que ele teve, né? Eu acho que quem foi tocado por ele como você, certamente teve essa oportunidade de ver alguém vivendo a verdade absoluta, né, da vida. E isso é uma honra porque são poucos os que conseguem isso uhum. na vida. E claramente o professor, o mestre Saburo Kassi foi um deles. Ele tem até livro publicado de origami. Eu, eu não tenho ele aqui, porque acho que está na biblioteca lá da Aliança, mas eu tenho alguns origamis que ele fez quando ele esteve aqui no Brasil, que a gente guardou. Eu tenho uma caixa que eu Ah, guardei com muito tá aí. carinho. Ele ia para o restaurante fazer origami, a gente catava tudo, tudo que ele fazia, tudo que ele fazia, a gente guardava assim, né? Então é um tesouro. Então aqui eu tenho as coisas que ele fazia, que ele Olha, criava, o capacete, né? Uma versão dele, né, do capacete tradicional. Aqui tem uma caixinha, aqui tem a cobra, né? Aqui tem um gatinho, olha. aqui tem um envelopinho, um camarão, uma florzinha. Que maravilha. É uma outra versão do tsuru com asas sanfonadas, caranguejo, um sapinho, né? Tem a boquinha dele aqui, assim. Deixa eu ver aqui, acho que é um cachorrinho, assim, com orelha. E esse aqui é com, sabe aquele papelzinho que vem no hash? Aham. Com aquele papel mecha, e esse é o barquinho. É Nossa, feito com até com material bem comprido, o né? Cadu Racha ele fez. Que maravilha. Isso, isso. Então, esses são alguns dos exemplos de origami que ele fazia, tá? Aí, no outro dia, a gente grava um origami dele, que ele criou, né? Passo a passo, para Claro. ensinar para o pessoal. O que você acha? Acho ótimo. Muito bom. Então tá bom, acho que a gente Você tem pode. alguma coisa para perguntar? Você acha que... Não Não, sei se eu falei tudo. não, acho que o professor fica por aqui. Agora, até isso, né, Maria? A gente estava até comentando um pouco antes. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos e se interessam por entender mais também de origami e de uma forma até quase mais avançada. E para pessoas de forma particular ou grupos pequenos, você pode disponibilizar, dar aulas, né? Você tem essa possibilidade, não? Sim, principalmente o pessoal que não mora aqui em São Paulo,
de outros estados, outras cidades, outros países de língua portuguesa, assim. É, exatamente. É uma oportunidade. Eu estou falando com você que está na Espanha, agora, semana que vem, tem uma brasileira que mora em Lisboa, que quer aula. Quer dizer, a gente vai adequando, né? Eu não sei se eu vou ter toda a disponibilidade, mas a gente, é uma questão Tem de interesse, conversar, não. né? Para quem Ah, tiver os horários. Quem É. tiver interesse pode escrever para você. A gente deixa na descrição, tanto do vídeo como nos posts, a gente deixa o teu e-mail e quem tiver interesse pode te escrever para Sim, a gente conversa. Isso. Não posso garantir que naquele horário, naquele dia, eu tenho disponibilidade, mas é uma questão de se conversar, né? Perfeito. Tá bom, Mari. Vamos ficar por aqui então hoje e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.